Nós estamos no mês da edificação e hoje estamos falando sobre o edificador Neemias. Diga comigo, o edificador Neemias. Esse primeiro texto que nós lemos está falando de Neemias. E nós sabemos que Israel, Jerusalém, ela foi invadida e muitos foram levados cativos. E Neemias, ele está em uma fortaleza, em um lugar muito bem protegido. E lá ele tem o trabalho de ser o copeiro do rei. Tudo que o rei ia beber, em especial o vinho da nobreza, o vinho do rei, ele experimentava o vinho do rei para ver se não tinha sido contaminado, se não tinha sido envenenado, porque isso era muito comum. É só nós lembrarmos da história da rainha Esther, e nós vemos na história, nos poucos capítulos, que tentaram matar o rei. Por isso era muito comum na antiguidade. Neemias, ele era um servente, ele era o mordomo do rei, e ele experimentava, ele tomava um pouco do vinho do rei, para ver se não tinham colocado veneno. Mas ao mesmo tempo em que ele corria risco de vida, experimentando o vinho, para ver se não tinha sido envenenado, ele estava em uma fortaleza muito bem cuidada. E ele está lá há muito tempo trabalhando para o rei. E quando chega o seu irmão, e quando chega algumas pessoas que ele conhece, ele pergunta, como é que está Jerusalém? E as notícias são terríveis. Jerusalém tinha sido invadida, tinha sido destruída, os muros tinham sido queimados, tinham sido derrubados, e as portas também tinham sido queimadas. A cidade estava totalmente destruída. E ele, que apesar de ser um escravo, e apesar de estar em uma fortaleza, e de ser o servente, o mordomo do rei, quando nós lemos o texto e vemos até aí, ele diz que ele nunca tinha ficado triste. Até esse momento, ele não teve motivos para ficar triste. Ele nunca tinha ficado triste e tinha entrado na presença do rei com o coração triste, com o semblante decaído. Mas, quando ele fica sabendo dessa notícia, de que a sua cidade, a cidade dos seus pais, estava totalmente destruída, que não tinha muros, que não tinha proteção, que não tinha portas, que não tinha guardas, para não permitir que o mal entrasse, e as riquezas e as bênçãos saíssem, ele fica muito triste. Nós podemos pensar, puxa vida, imagine uma pessoa que era um escravo, que estava em uma terra estranha, um escravo, um estrangeiro, que tinha um trabalho muito simples, que corria risco de vida todos os dias, por um outro rei. Ele nunca tinha ficado triste. Com certeza, se nós olharmos para o texto e o contexto, nós poderíamos achar muitos motivos para ele estar triste. Ele ser um estrangeiro, estar em uma terra distante, seria um motivo para estar triste, com muitas saudades. Ele ser um escravo, um simples servente, um simples mordomo, seria motivo para ele estar triste. Ele correr o risco de toda vez que colocar um copo na boca, cair duro e morto, envenenado no lugar do rei, era motivo para ele estar triste. Era motivo para ele se entristecer. Era motivo para ele ter uma vida de tristeza e de amargura. Mas quando nós lemos o texto, diz que ele nunca tinha ficado triste. Eu não sei quais são os motivos que te levam à tristeza. Mas nós vemos aqui, no caso de Neemias, este homem simples, estrangeiro, escravo, servo no palácio, que o que deixou ele triste
era saber a situação do seu povo e da sua cidade. A cidade dos seus pais. Ele fica muito triste. Quando lemos o texto, diz que ele chora. Ele se arrepende. Ele pede perdão a Deus pelo seu pecado e o pecado dos seus pais. Mas chega o momento de ir para o trabalho. Porque as pessoas dizem, pastor, sabe qual é o principal motivo porque as pessoas não vêm na igreja? Primeiro, porque estão tristes. Segundo, porque estão doentes. Esses são os dois principais motivos que fazem as pessoas não virem à igreja. O primeiro é tristeza. Pastor, eu não consegui sair de casa, da cama, eu estava muito triste, pastor. Eu pergunto, mas triste com o quê? E o segundo motivo, pastor, eu estava doente, eu passei a semana toda doente e eu não fui na igreja porque eu estava doente. Mas a Bíblia não diz para que quando estamos doentes, irmos à igreja e pedirmos oração. Mas os dois principais motivos é tristeza e doença. Esses são os dois principais motivos. E aí ele passa por este momento de tristeza, ele chora, ele ora a Deus. Ele ora a Deus. Ele enxuga as lágrimas e vai para o trabalho. Porque por mais que você esteja triste e doente, no trabalho você não falta. E aí quando nós declaramos, buscai primeiro o reino dos céus, isso é uma mentira no nosso meio. Porque nós estamos buscando primeiro o mamão. Não estou falando para você faltar no seu trabalho. Mas Neemias, ele chora muito. Ele se arrepende, ele pede perdão a Deus. Ele fala com Deus, a oração é linda no primeiro capítulo. Mas ele enxuga as lágrimas e tem que ir trabalhar. Se ele estiver triste, ele tem que ir trabalhar. Se ele estiver doente, ele tem que ir trabalhar. Mas quando nós estamos tristes e doentes, nós não vamos à casa do Senhor. E quando Neemias, ele entra na presença do rei, no dia do seu trabalho, como nós lemos, o rei nota algo diferente. Porque nunca tinha visto Neemias nessa situação. Provavelmente estava com os olhos inchados, com olheira, de tanto chorar, e provavelmente não conseguir dormir. E ele entra na presença do rei. E o rei pergunta, o que aconteceu? Está doente? Não, isso não é doença, isso é tristeza do coração. O que aconteceu? E nós lemos o texto e vimos que Neemias conta o que está acontecendo. Se Deus se apresentasse hoje, o Rei dos Reis, se apresentasse a você e perguntasse, o que está acontecendo? Por que você está triste? Está doente? Vejo que não está doente. Vejo que há uma tristeza no seu coração. Qual é o motivo da sua tristeza? Por que você está triste? Porque perdeu o emprego? Porque está vivendo como um estrangeiro e como escravo? Porque o seu trabalho não é bom? Qual é o motivo da sua tristeza mesmo? E Neemias diz, é que a cidade dos meus pais está destruída. E o rei pergunta para ele, como é que eu posso te ajudar? O que você quer que eu faça? E Neemias não saiu pedindo o que ele queria. Pergunta por quê, pastor? Porque ele nunca tinha sido mentoreado. Porque ele nunca foi discipulado. Ele viveu a vida toda como um escravo e como um servo do rei. Ele não sabia o que pedir como Salomão, que passou a infância toda do lado do seu pai, o rei Davi, ouvindo sobre sabedoria. Peça sabedoria, compre sabedoria, pague o preço por sabedoria. E quando Deus fala com Salomão, o que você quer? Sabedoria. Neemias não sabe o que pedir. O rei fala, no que eu posso te ajudar? E Neemias, ele vai orar a Deus. Ele vai orar ao Deus dos céus. E ele volta para conversar com o rei. Em Neemias 2:5, acompanhe o texto sagrado.
e no final diga amém. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Mas calma aí, como é que um escravo, como é que um estrangeiro, um escravo, um servo no palácio, vai saber reconstruir? O máximo que ele sabia fazer, e provavelmente passou a vida toda, é experimentando o vinho do rei, é servindo ao rei. Ele era um mordomo, um servo, um estrangeiro naquela terra, que foi levado como cativo, como escravo. Mas depois que ele ora a Deus, ele ora ao Deus dos céus, ele pede ao rei. Sabe, eu acho que antes de nós pedirmos qualquer coisa, antes nós temos que pedir algo mais importante a Deus. Pedir a Deus, que Deus nos revele o que nós temos que pedir. Porque nós vemos tantos pedidos tolos. No Novo Testamento, a palavra diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Mas ele vai orar a Deus, ele fala com o Deus dos céus. E Deus revela a ele o que ele deve pedir. E ele pede para ser liberado por um período. Neemias é liberado para reedificar os muros e colocar as portas. Mas ele tem um período. O rei vai liberar ele, mas depois ele tem que voltar. Provavelmente isso porque o rei gostava muito dele. Sabe quando nós saímos de um trabalho, nós sabemos que nós saímos bem quando uma porta está aberta. Quando a pessoa diz, olha, pode ir fazer os seus sonhos, pode ir realizar os seus projetos, mas caso você precise, quando você terminar, pode voltar, as portas estão abertas. Vou te falar uma coisa, como comerciante, como equipe de vendas, poucas pessoas eu falei isso. Para poucas pessoas eu falei isso. Mas o rei, ele diz para Neemias, você pode ir. Realize o sonho do seu coração. Tire essa tristeza do seu coração. Levante os muros, coloque as portas. Você pode ir e reedifique os muros e coloque as portas, mas eu quero você de volta. Quando você terminar, você volte. Ele pede para reconstruir os muros. Neemias 2, versículos 7 e 8. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então Neemias, ele pede ao rei, que o rei o libere para reedificar os muros. O rei o libera para reedificar os muros, mas ele precisa voltar. E Neemias ainda pede mais ao rei, disse mais ao rei, me dê cartas, me dê a sua palavra, me dê o seu respaldo, para que eu possa alcançar o lugar, para que eu possa percorrer o caminho e ninguém fique de obstáculo, que ninguém me impeça a minha caminhada. E também uma carta para o guarda da floresta, para que me dê madeira. Nós vemos que ele pede ao rei que seja liberado para reedificar os muros. Ele pede uma carta de autorização, de permissão, para poder atravessar os territórios.
E ele ainda pede uma terceira carta, que são os recursos, que é a madeira. É isso que ele pede ao rei. Diga: eu preciso pedir ao Deus dos céus que me libere para reedificar os muros da minha casa, dos meus familiares, vizinhos e da cidade. Diga: eu ainda preciso de uma autorização para que eu possa atravessar os territórios e de recursos. Sabe, no mundo espiritual, os territórios são demarcados. Você sai de uma cidade e entra na outra, você já sente um ambiente diferente. É comum as pessoas dizerem: ah, sai daqui de Suzano e atravessa Suzano, aqui do lado. E quando a gente chega em Mogi, as pessoas perguntam: lá está mais calor, né? Suzano, a temperatura é mais alta. Aqui em Mogi está mais frio, não é isso? Porque em cada território é regido por principados e potestades. Existem autoridades territoriais. O prefeito de Suzano, ele cuida de Suzano. O prefeito de Mogi cuida de Mogi. E isso acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, cada território é regido por principados e potestades. Tanto principados e potestades de Deus, quanto principados e potestades do inimigo. Por exemplo, você entra numa cidade e você sente o espírito da miséria. As casas são feias, há muitos mendigos, há muitas pessoas desempregadas. Você entra num outro território e você sente um ambiente de idolatria. Os nomes das ruas são de santos. Há muitas igrejas, capelas, em oferenda a outros deuses. Você entra num outro território e ali o que rege é um principado do divórcio. E é o lugar que mais tem divórcio no país. Por quê? O principado e potestade que está sobre aquele território é do divórcio. E aí você vê que naquele território é o lugar que mais tem divórcio no país. E aí você junta que o padroeiro daquela cidade é o padroeiro do santo casamenteiro. E como é que pode uma cidade que tem como santo padroeiro, como seu santo padroeiro, o santo casamenteiro, e ter o maior índice de divórcio? É estranho. Então os territórios são demarcados. E você precisa aprender a atravessar territórios. Tem pessoas que quando vão viajar. Não entram em oração. Antes de sair de casa não pedem a bênção a Deus. Não pedem para que Deus guarde os seus bens. Que Deus os livre e os guarde na viagem. Que os traga de volta em paz. Simplesmente atravessa os territórios. Simplesmente entra em outros territórios. Simplesmente entra debaixo de outros principados e potestades. E são alvo de ataques demoníacos. Por isso você precisa entender que no mundo espiritual existem princípios que nós precisamos entender para viver esta guerra espiritual. E Neemias sabe que para ele sair da fortaleza e chegar até Jerusalém, ele vai atravessar muitos territórios e ele precisa da bênção do rei. Ele precisa da permissão do rei. Vocês estão entendendo? Ele termina dizendo: e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias 4, abra no capítulo 4, versículo 1 e 2. E ao final, diga amém, cada vez. Neemias 4, versículo 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus.
e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias, ele fica triste com a situação da cidade. O rei percebe, ele fala ao rei o que está acontecendo. O rei quer ajudá-lo, ele ora ao Senhor, volta ao rei e pede que seja liberado para reconstruir os muros, reedificar os muros. Ele pede permissão para fazer uma grande obra. Ele pede a autorização do rei para atravessar territórios e não ser impedido pelo meio, ou até mesmo morto no meio do caminho. E ele pede recursos. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele vai andar à noite a cavalo, ele vai ver a situação. E ele se depara com algo que ainda é muito mais terrível do que ele tinha ouvido. Agora é bem diferente. Sabe, não é como no tempo de Salomão, e o templo de Salomão, em que muitos povos subiam a Jerusalém para admirar a beleza do templo e conhecer o Deus dos céus. E a rainha de Sabá, quando ela chega, olha, eu ouvi muitas coisas sobre o rei e sobre o seu reino, mas eu vim aqui e eu vi que é muito mais do que falaram. E a mesma coisa acontece agora com Neemias. Ele ouviu que a situação era ruim, mas quando ele chega lá, ele vê que a situação está muito ruim. Há muitos lugares que ele não conseguia atravessar com o cavalo, com a sua cavalgadura, porque havia muitos montões, havia muito lixo e muito entulho. Ele se depara com uma situação muito pior. E ele pega e começa a fazer a obra. Ele reúne as pessoas e começa a fazer a obra. Reconstruir os muros, que simboliza a proteção. E concluir os muros e colocar as portas. E as portas representam não deixar nada de ruim entrar e nada de bom sair. Diga, eu preciso de muros. Diga, muros de proteção e portas consagradas, para que o mal não entre e para que a bênção não saia. Mas quando ele começa a construir, quando ele começa a reedificar, o inimigo se levanta. E o inimigo começa primeiro a zombar. O inimigo começa a zombar. Quem são esses fracos judeus? Quem são esses escravos? Quem são esses derrotados para reconstruir os muros e colocar as portas? Quem é você? Quem é você para ser um reedificador, para reconstruir os muros? Quem é você? Toda vez na Bíblia que fala de construir e de madeira, está falando do ministério profético e apostólico. Diga, eu sou filho de Deus, e a unção profética e apostólica para reconstruir está sobre mim. Você estava como escravo, você estava como escravo e como servo de um rei, mas você é filho do Rei dos Reis, e sobre nós está a unção para reconstruirmos os muros e estabelecermos as portas. A boa mão de Deus está sobre mim. Diga, a boa mão de Deus está sobre mim. E sucedeu que eu vi no Sambalate que edificavam o muro, ardeu em ira. Os inimigos ficam irados e ficam indignados. E ele começa a escarnecer. O inimigo fica irado, indignado e começa a escarnecer.
E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, disse: que fazem estes fracos judeus? Diga: na minha fraqueza. Diga: na minha fraqueza. Diga de novo: é na minha fraqueza que Deus se manifesta forte. É na minha fraqueza que eu sou forte. Porque é na minha fraqueza que Deus age. E ele fica perguntando: permitirão isso? Sacrificarão? Levantarão em um só dia? Vão vivificar dos montões, dos lixos e dos entulhos, do pó, as pedras que foram queimadas? Capítulo 4, versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Sanbalate, ele fica irado, ele fica indignado e começa a escarnecer. E ele começa a fazer isso na frente dos irmãos. E Tobias, ele diz: olha, podem até levantar, mas este muro que eles vão levantar, vindo uma raposa, uma raposinha, derrubará. É o inimigo. É o inimigo com ira, indignado e escarnecendo, diante de todos. É o inimigo querendo dizer que a obra que nós vamos fazer não vai dar em nada. Que a obra da proteção, que quando reedificamos o muro, e o muro representa a proteção, não vai servir para nada. Porque uma pequena raposa vai destruí-la. É o inimigo querendo fazer com que você pare, com que você pense que não vai dar certo. Neemias 4, versículo 7 ao 9. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Primeiro o inimigo fica irado, indignado e começa a escarnecer diante de todos. São fracos, não vai dar em nada. Mas quando a obra começa a caminhar e as coisas começam a ser levantadas, diz: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, as brechas, se começavam a tapar, iraram-se de sobremaneira. Sabe, quando o inimigo começa a ver que a sua obra está crescendo, ele fica muito irado. A princípio ele fica irado, indignado, e começa a escarnecer, para que você não comece e não dê continuidade à reedificação. Diga comigo: os inimigos não vão fazer com que eu pare. Eles ficaram irados, indignados, e começaram a escarnecer. E falar que eles eram fracos. E dizer que o muro seria muito fraco e seria derrubado por qualquer um. Mas isso não fez com que o povo de Deus parasse. Eles continuaram erguendo o muro, reedificando o muro. E quando o muro começou a subir e as brechas serem tapadas, eles ficaram muito irados. E é aí que o inimigo vai fazer algo. É aí que ele vai colocar um plano em ação. É aí que o inimigo começa a se juntar. Quando a obra começa a acontecer, quando a obra começa a crescer, o inimigo se junta. A princípio, Sanbalate estava falando. A princípio, Tobias estava falando. Sanbalate falou e escarneceu,
e Tobias falou e desvalorizou o trabalho, mas agora estão juntos. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, diga, estão juntos. Os inimigos começam a se unir, e diz que Sanbalat e Tobias e mais alguns povos se uniram para fazer com que a obra parasse. Se o inimigo se une, e você não se unir, quem vence é o inimigo. Diga, eu preciso me unir. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Por que o inimigo se une e vem contra nós? Para que a gente pare o trabalho. Diga, eu não posso parar. E o que eles fizeram? Eles oraram ao Deus Todo-Poderoso, e armaram guardas, sentinelas. Diga, quando o inimigo se une e vem contra nós, é para que a obra pare. Mas nós devemos orar e colocar guardas. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Diga, quando o inimigo se une e vem contra nós, para que nós paremos a obra, diga, nós temos que orar e colocar guarda. Neemias 4, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha qual é a estratégia do inimigo. Primeiro ele fica de longe, ele fica irado, ele fica indignado, ele começa a escarnecer, ele começa a dizer que o que nós estamos fazendo não tem valor, vai ser colocado por terra. Mas quando ele vê que nós estamos fazendo e estamos tendo êxito, eles se unem contra nós e vem contra nós para que a obra pare. E nós, neste momento em que o inimigo se une, eu vou te garantir algo: se no momento em que o inimigo se une, você não se unir e orar a Deus e montar uma guarda, se não vigiar e não orar, o inimigo prevalece. E em seguida, os inimigos montaram outra estratégia. Como não deu para vir com força total para destruir, como eles estavam em oração, e havia guardas, sentinelas, olhando e vigiando e orando, eles não conseguiam montar uma estratégia para vir com força e com guerra e destruí-los, e fazer com que a obra parasse. Então ele veio, se não deu pela força, ele veio com a mansidão e disfarçado. É a segunda estratégia do inimigo. Primeiro ele veio com força total. Só que vigiar e orar faz com que o inimigo não nos toque e a obra continue. Só que ele não vai desistir. E agora ele vem de uma forma inteligente e astuta. São como espiões que vão se infiltrando. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Sabe, o inimigo vai se infiltrando devagarzinho. O inimigo coloca um viciado no meio do povo e não tem ninguém corrigindo ele. O inimigo coloca um viciado e o viciado se sente bem na igreja, porque ninguém fala nada, ninguém confronta, ninguém o leva ao arrependimento. Entra uma prostituta e um prostituto e começa a dar em cima de um, em cima do outro, e ninguém faz nada. Ele entra de mansinho e de forma astuta, ele vai matando um, vai matando o outro, vai destruindo os filhos com droga, vai destruindo casamentos com sedução. Tudo isso dentro da igreja. É verdade ou não é? Quantas igrejas que não vigiam e que não oram, e o inimigo foi entrando devagarzinho. Quantas pessoas experimentaram droga nos banheiros das igrejas? Quantas crianças e jovens experimentaram droga pela primeira vez nos banheiros das igrejas? Porque o inimigo vai entrando de mansinho.
Quantas pessoas marcaram o seu primeiro encontro e perderam a sua virgindade, a sua santidade, e perderam a alegria do seu coração, porque foram enganadas dentro da igreja pelo espírito de sedução e prostituição? Quantas pessoas entram e começam a colocar confusão, vender, negociar, calote, brigas, contendas no meio do povo? Diga, precisamos vigiar e orar. Mas quando nós vigiamos e oramos, impedimos os grandes ataques. Mas o inimigo vem de forma astuta. Versículo 18, capítulo 4, versículo 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Os que edificavam, diga comigo, com uma mão, edificar, e com a outra mão, lutar. Diga de novo, com uma mão, eu edifico, e com a outra, eu guerreio. Em uma mão, os instrumentos para edificar, e na outra mão, a espada para guerrear. E diz também, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Diga aí, o que tocava a trombeta estava junto com Neemias. Por que cada pessoa estava com uma mão construindo e com a outra a espada? Porque a obra não pode parar. O inimigo começa a se infiltrar e começa a matar o povo. E começa a destruir as famílias. Então você precisa com uma mão edificar, porque a edificação é a proteção, e com a outra a espada para lutar. Diga, eu preciso reconstruir os muros e proteger a minha família. Mas os que tocavam trombeta estavam junto com Neemias. Pergunta, por quê, pastor? Porque todos precisam ser avisados. Se tiver um ataque aqui, os que estão construindo o muro do outro lado não vão saber. Então eles estavam junto com Neemias, porque se houvesse um ataque, Neemias dava ordem, e quem estava com os instrumentos de sopro, dava o comando. E pelo sopro, todos ouviam. Sabe, às vezes o inimigo entra no nosso meio, ele começa a atacar as crianças. E você dá ordem. Toque a trombeta. Avise os pais. E ninguém fala nada. Às vezes estamos sendo atacados na área familiar, no casamento. E o casal está sendo atacado. E Neemias dá ordem, toque a trombeta, avise a todos que estamos sendo atacados. Mas ninguém fala nada. Se uma informação importante chegou aos seus ouvidos, use a sua boca como trombeta. Durante meses e meses, graças a Deus, anos atrás, eu falei sobre os casais. Falei, eu estou em oração pelos casais. Fiquei mais de 7 meses em oração pelos casais. Levantei uma guerra e uma aliança pelos casais e pelos casamentos. Muitos não entenderam. E eu falei, toca a trombeta, vamos casar, vamos fazer aliança. O inimigo vai vir sobre os casais. Muitos casais caíram. Muitos casais sabiam o que estava acontecendo, mas não avisou os outros. Diga, eu preciso aprender a usar a voz profética. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. A pior coisa que tem é que quando aqueles que estão perto de você, você passa o comando e ele não passa o comando para os outros. Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Diga, eu sou um edificador. Com uma mão, eu reedifico. E com a outra mão, eu guerreio.
Diga, eu sou o profeta. Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me o mal, e enviei mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Diga, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Mas calma aí, já estava quase terminando. Ele já podia tirar um dia de descanso. Ele já podia tirar um dia de férias. Ele mesmo diz que quando os muros foram levantados e não havia mais nenhuma brecha, os muros tinham sido concluídos. Não tinha sido colocado as portas, mas os muros tinham sido concluídos. Quando o inimigo sabe que a proteção foi levantada e a porta ainda não foi colocada, ele ainda pode usar a porta, fazer você sair e também poder entrar. Então, quando eles ficam sabendo, você vê agora que eles estão todos unidos. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha. Não havia brecha alguma. Já havia uma proteção. Não haveria mais grandes ataques. E dificilmente eles iam conseguir se infiltrar. Mas agora vem a terceira estratégia. Quando o inimigo sabe que estamos protegidos, ele começa a fazer convites. Olha, vem, vamos congregar junto. Vamos adorar ao Senhor. Vamos conversar. Vamos projetar um novo negócio. Diga, está quase concluído. Mas ainda não está. Nós poderíamos dizer, Neemias concluiu os muros. Podia descansar uns dias. Podia descer para a festa e congregar com eles. Mas ele diz que isso era uma estratégia do inimigo. Sabe, hoje o povo das igrejas ficam de igreja em igreja. Recebe convite, vai para lá. Recebe outro convite, vem para cá. Vem com o seu grupo de louvor aqui. Vem com o grupo de dança aqui. Vem pregar aqui. E vamos fazer congresso. E vamos fazer aquilo. Diga, são convites que não levam a nada. Porque o que importa é você reconstruir os muros da sua casa e colocar as portas. Enquanto os muros não estiverem levantados e as portas colocadas, você está correndo risco. E o inimigo vai montar várias estratégias. Ou ele vem com força total, ou ele vem camuflado, ou ele traz convites de honra, que na verdade são para te destruir. Às vezes, recebo alguns convites, e boa parte deles eu nego. Boa parte deles, 80% eu nego. Vem na rádio, vem no programa de TV, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Porque não leva a nada. Enquanto não concluirmos a obra e colocarmos as portas, ainda o inimigo pode nos vencer. Precisamos construir os muros, que é proteção, e estabelecer portas, que indica sabedoria, para não deixar o inimigo entrar e nem as bênçãos sair. Diga, o inimigo é astuto. Quando você está se firmando em Deus, quando você está se fortalecendo em Deus, os muros estão sendo concluídos, aí começa, vem na minha igreja, que saudades, vem aqui para a gente adorar junto, vem aqui nesse congresso. Diga, não é a hora. Faço uma obra, faço uma grande obra,
de modo que não poderei descer. Diga, eu estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. O inimigo insiste. Ele chama, desce, vamos congregar. Aí você diz não. Aí ele diz, e manda outro mensageiro, venha, vamos fazer um outro projeto. E venha e faça isso, e venha e faça aquilo. Mas ele, e do mesmo modo vieram a mim 4 vezes. Diga, o inimigo é perseverante. Mas Neemias diz, e da mesma forma lhes respondi. Diga, faça uma grande obra. De modo nenhum poderei descer. Neemias é diferente, por exemplo, de Balaão, que quando foi convidado pelo rei, ele diz, e ele tinha consultado a Deus, e ele diz, eu não irei. Mas o rei manda outros mensageiros mais importantes. Na primeira vez ele é convidado pelos servos. O rei manda servos e diz para o profeta ir até o reino. E ele diz, de modo nenhum eu irei. Mas antes ele diz, olha, dormem aqui e eu vou consultar a Deus à noite. E Deus diz, não vá. E quando ele acorda, ele diz para os servos do rei, eu não irei. Diga, eu não irei. E ele continua e diz, nem que me dessem uma casa cheia de ouro e prata. Os servos do rei vão convidar o profeta. Balaão, o rei está te chamando. E ele diz, esperem aqui, durmam aqui, porque hoje eu vou falar com o Senhor. E o que ele me ordenar eu farei. E Deus fala, não vai. Ele acorda pela manhã, os servos, e diz, olha, Deus falou. E Deus falou para eu não ir. Ainda que o rei me dê uma casa cheia de ouro e prata e de riquezas, eu não irei. Mas passou uns dias, o rei, ao invés de mandar outros servos, o rei mandou alguns nobres. E os nobres chegam lá e falam com o profeta Balaão, o rei te chama. E de novo ele diz, durmam aqui, porque hoje eu vou consultar o Senhor. Consultar para quê, se o Senhor já falou que não? Mas ele diz, durmam aqui, que eu vou consultar o Senhor, e pela manhã darei resposta. Ele já sabia a resposta. Mas agora as pessoas eram mais importantes. E aí ele consulta a Deus. E Deus diz, pode ir. Pergunta, por quê, pastor? Porque no final, quem manda na sua vida é você. Deus já falou que não, é não. Mas se você ficar insistindo, Deus fala, pode ir. Pode ir. E ele foi. Por causa de uma casa cheia de ouro, prata e riquezas. Mas o final dele foi de desgraça. Foi de vergonha. Mas Neemias aqui diferente. Não foi uma vez os servos e nem 2 vezes os nobres. Foram 3, 4 vezes convidar ele. Eram muitos os convites. Mas ele disse, e da mesma forma lhes respondi, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. O versículo 8 diz, Neemias 6:8, porém eu mandei dizer-lhes, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucede, mas tu, do teu coração, o inventas. Essa foi a próxima estratégia do inimigo. Quando ele te chama você, para você fazer parte do time dele, para você comer na mesa dele, quando ele te chama para você se vender e parar a obra, e você diz não, 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 diga, estou fazendo uma grande obra, e não posso parar. O inimigo começa a inventar mentiras. Começa a falar um monte de mentiras de Neemias. E Neemias responde, porém, eu mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. A última estratégia do inimigo são as mentiras. Quando ele não consegue te comprar, ele tenta degrenir a sua imagem. Mas diga, estou fazendo uma grande obra. Diga, estou fazendo uma grande obra.
Neemias 6, versículo 10 e 11. E entrando eu em casa de Semeias, filho de Dalaias, o filho de Metabel, entre parentes, que estava encerrado. Diga: Deus não usava mais. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. A última estratégia do inimigo, diga, é a religiosidade. Ai, vamos ficar aqui na igreja orando. Ô pastor, aqui na igreja não tem círculo de oração, não? Não tem círculo, não tem triângulo, não tem quadrado. Não tem. Não tem. Pastor, aqui não tem grupo de louvor grupo de louvor das irmãs, grupo de louvor dos varão, das crianças. Não tem. Porque a próxima estratégia e a última estratégia do inimigo é que a gente fique aqui brincando de igreja. E sabe por que a gente fica aqui brincando de igreja? Porque a gente tem medo de sair lá. Aqui diz bem claro o texto, ó. E entrando eu em casa de Semeias, filho de Dalaias, o filho de Metabel. Diga, uma família importante. Pela quantidade de nomes, você vê que é uma família importante. Só que entre parênteses está bem claro que estava encerrado. Ou seja, era profeta de Deus, mas não é mais. Muito cuidado com os seus antigos profetas. Muito cuidado com os seus antigos profetas, que caíram e que Deus não usa mais. O conselho que eu te dou: não entre mais na casa deles, porque estão encerrados. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sabe quantas pessoas já falaram para mim que outros líderes disseram que se eles entrarem aqui vão morrer? Não vem, não vai para aquela igreja não, porque se você for lá você morre. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você não é um covarde. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Ficam colocando medo. Deus não está com você. Você precisa ir na minha igreja. Vamos lá na minha igreja, você já estaria no centro. Todo mundo já estaria olhando para você. Você já seria ungido a pastor. Vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo. No meio do templo, onde todos vão te ver. E fechemos a porta do templo, porque virão te matar. Sim, de noite. Com certeza o inimigo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o nosso Senhor e Salvador. Diga para a pessoa que está do seu lado: não temas. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Isso me faz lembrar a primeira mensagem de Gideão. Gideão vê uma multidão e diz: os tímidos, os covardes, os medrosos podem ir embora. Essa foi a primeira pregação de Gideão. E ele copiou essa pregação, não foi do Google, foi das leis da guerra, porque nenhum covarde pode ir à guerra. Pergunta: por quê, pastor? Porque todo covarde está doente, e o medo é um espírito contagioso. Começa a contagiar os outros. Rapaz, eu estou com medo. Tanto é que no final, Gideão vai lá no meio dos inimigos, e o inimigo está com medo. E o medo do inimigo contagiou todo o arraial do inimigo. E quando eles escutaram um barulho, se mataram uns aos outros. Diga, uma pessoa como eu fugiria? Podem dizer que Deus não é com você. Podem dizer que o inimigo está furioso. Podem dizer isso, aquilo outro. Mas Neemias disse: um homem como eu fugiria? Um homem como eu me esconderia dentro da igreja? Diga, aos muros
precisam ser reconstruídos e as portas colocadas. E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Essa foi a última estratégia do inimigo. Diga a religiosidade. Você pode dizer, eu não estou pregando, eu não estou cantando, eu não estou no centro, mas eu sou um filho de Deus, um adorador, um edificador. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não posso perder tempo com essas coisas. Eu não posso perder tempo com essa igreja menina e infantil. Diga, eu preciso reconstruir a minha vida e os muros da minha cidade. Só para saber mesmo, por que você está triste mesmo? Você tem visto o número de usuários de droga aumentando. Você tem visto o número de desemprego aumentando. Você tem visto a nossa nação sofrendo com uma crise. Por que você está triste mesmo? Por causa do eu ou por causa do nós? Neemias 6, versículo 15 e 16, os dois últimos versículos. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Diga 52 dias. Amém. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram, diga, temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos. Pergunta por quê, pastor? Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. 52 dias. Por quê? Porque ele não estava preocupado com o que os outros estavam falando. Por quê? Porque ele estava vigiando e orando contra os grandes ataques. Por quê? Porque ele estava trabalhando e se protegendo, com uma mão edificando e com a outra guerreando. 52 dias. Por quê? Porque ele não aceitou os convites errados, de vaidade e de artimanhas para te destruir. 52 dias por quê? Porque ele não fugiu do trabalho. Diga 52 dias. Agora deixa eu te fazer a pergunta difícil. Há quanto tempo você está tentando reconstruir a sua vida? Há quanto tempo os seus filhos estão perdidos? Há quanto tempo o seu casamento vem sofrendo um ataque após o outro? Há quanto tempo nós caímos nas armadilhas de Sambalat e Tobias? Diga 52 dias. 52 dias eu posso reconstruir os meus muros e colocar as portas. Em 52 dias eu posso ter uma proteção verdadeira e portas inteligentes para não deixar o inimigo entrar e nem a bênção sair. Diga, eu preciso em 52 dias reconstruir os muros e colocar as portas. Esses dias na rádio eu ministrei a palavra de João 3 e falei, é o resumo do Evangelho. E hoje, ministrando a palavra de Neemias, até este capítulo 6, versículo 15 e 16, eu posso dizer para você que é o resumo da Igreja Fonte de Vida, que é o resumo da nossa história. Diga, eu sou fonte de vida. Diga, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Agora diga, uma pessoa como eu fugiria? Diga, uma pessoa como eu fugiria?